a divisão do culto de hoje, na segunda parte, que fala sobre, o tema é as preciosidades da palavra, a sua origem, vem lá do céu, e o seu conteúdo vem de Deus. E o Salmo 55, 8 e 9, é que fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, por volta lá do ano de 56, 57, na casa que ele estava hospedado lá de um irmão chamado Gaio, na cidade de Corinto. E no capítulo 8, eu quero destacar apenas um versículo. O versículo 28. Romanos 8, 28. Eu quero dizer para os irmãos que é sempre uma alegria muito grande de poder usar o púlpito da casa de Deus para falar das grandezas da palavra. Também é uma responsabilidade muito séria. Eu peço que Deus me ajude e fale através de mim como instrumento dele. Romanos 8, 28. Versículo muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que vivemos num mundo cheio de sofrimento, de angústia, guerra, fome, injustiças, preconceitos, doenças, lutas, terremotos, furacões, levantes, crimes, toda sorte de crueldade. Algumas pessoas até dizem, por que Deus permite tais coisas? Algumas religiões negam que o sofrimento seja real. Mas para nós cristãos, que adoramos um Deus divino, humano, que sofreu até a morte por amor de nós, sabemos que o sofrimento é real. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas há uma grande diferença entre nós cristãos e as demais pessoas. Para nós existe uma grande esperança. Nós sabemos que o futuro significa vida e não morte. No verso 28, Paulo começa dizendo, sabemos. Mas o que é saber? Saber é conhecer. É estar ciente e consciente de um fato, de uma realidade, de uma verdade. Entretanto, o saber humano é limitado. O homem é finito. O verdadeiro sábio sabe que quanto mais aumenta o seu saber humano, mais se alarga a extensão daquilo que está fora do seu conhecimento.
É por isso que um grande filósofo já disse: uma coisa sei, é que nada sei. Mas, meus irmãos, existem áreas do conhecimento humano em que pouquíssimas pessoas conseguem penetrar. Por isso, quando o inteligente, culto apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, inicia o seu versículo dizendo: sabemos, é porque existe um certo tipo de conhecimento que é muito importante para aqueles que estão cientes de que a vida tem uma finalidade. Daí o nosso tema: um conhecimento necessário. Este é o assunto que, com a graça de Deus, pretendo examinar com os irmãos agora. Meditemos nas palavras do apóstolo e vejamos, meus irmãos, se nós também podemos dizer: sabemos que para o verdadeiro cristão todas as coisas cooperam para o bem. Se podemos, ótimo. Se não, temos que aprender, e logo. E a primeira lição a extrair do texto é responder a pergunta: o que o apóstolo Paulo sabia que nós cristãos hoje devemos saber? Primeira divisão: um conhecimento necessário, um conhecimento precioso. Está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Cabe aqui uma pergunta: como pode todas as coisas cooperar para o bem? Sim, como pode? Nós cristãos gostamos de citar esse versículo para as outras pessoas que passam por problemas. Mas quantos de nós realmente cremos no que o texto diz? Quantos de nós o temos posto à prova? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ou melhor ainda, quantos de nós temos sido provados por Ele? Como podem todas as coisas, não só aquelas chamadas prósperas, mas também aquelas que podemos chamar de adversas, que nos afligem, que parecem frustrar todos os planos humanos, tais como doenças, fracasso, apuros, perigos. Como podem todas essas coisas cooperar para o nosso bem? E a resposta, meus irmãos: somente através da graça divina. Todas as coisas cooperam para o bem somente através da graça divina. O mundo está cheio de pessoas que se alegram quando tudo corre bem e se irritam quando algumas coisas correm mal. Para muita gente, a vida é exatamente assim, boa ou má. Depende das circunstâncias. Se tudo corre bem, ótimo. Sentem-se felizes. Se, porém, deparam com algum obstáculo, sentem-se infelizes e amargas. Para eles, a vida é como um jogo. Nem muito boa, nem muito má. Nunca aceitam a vida como ela é. Vontade divina que se manifesta em nós. Pensam de modo inverso ao do salmista, do Salmo 84, 6. Diz lá: bem-aventurado o homem, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial.
Paulo sabia transformar o amargo em doce. De tudo ele sabia tirar proveito para o crescimento de sua vida espiritual. Nós sabemos que o saber se adquire não só através de estudos, mas principalmente na experiência de vida, que é a maior escola. A sabedoria da vida não se aprende em bancos escolares. Ela é forjada na vivência do dia a dia. De maneira idêntica, meus irmãos, se manifesta a formação da sabedoria espiritual, a qual vai crescendo de experiência em experiência. Deus permite que sejamos provados para o nosso próprio crescimento espiritual e fortalecimento de nossa fé. Conforme diz o salmista, vão indo de força em força, cada um deles perante Deus, num processo de santificação, em busca de uma comunhão mais íntima com o Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, seguindo adiante, na direção de Cristo, que é o nosso alvo. Por isso, que quando o apóstolo Paulo, com toda aquela sua cultura judaico, greco, romana, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se trata, é claro, de um conhecimento superficial, mas de algo muito profundo, enraizado em sua personalidade e fazendo parte de seu ser. Não se trata de algo que contaram para o grande apóstolo. Muito pelo contrário. Paulo é homem experimentado em sofrimento. Tais como ele mesmo diz, lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 27. Em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Foi 3 vezes fustigado com vara. Uma vez ele foi apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passou na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em muitos trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em frio e em nudez. Este é o homem que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Note-se que Paulo não está se queixando. Não. Está apenas narrando fatos que concorreram para o seu crescimento espiritual, para o fortalecimento de sua fé, para uma maior consagração a Deus. E quando Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ele quer dizer que a vida é abençoada, ainda que não seja totalmente feliz. Admitimos que a saúde, a prosperidade, a mocidade, a amizade, o sucesso estão do nosso lado. Mas também concordamos que as dores, as incertezas, as provações visam o nosso último bem. Cremos que o nosso Deus é um Senhor soberano, Criador do universo, e que nada acontece sem a sua permissão, e que tem planos para a nossa vida. Está escrito lá em Mateus 10, 30, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Eu estou dando trabalho.
Daniel 4:35. Segundo a sua vontade, ele opera com todo o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aceitando, meus irmãos, a vontade de Deus, nós nos colocamos de forma proativa dentro desse plano e todas as coisas se ajustam muito bem na consecução do plano divino. Os acontecimentos todos de sua vida, tanto aqueles que o alegram, como aqueles que o deixam triste, todos obedecem a um plano inteligente do Criador, o qual vai se desdobrando nos aspectos mais variados, independentemente das circunstâncias. Entretanto, isso não quer dizer que não haja males que devam ser evitados, e nem circunstâncias que devam ser alteradas. Paulo não afirma que tudo o que acontece em nossa vida é bom. Fé não é cegueira às incertezas e às misérias da vida. Porém, se a fé que possuímos é apenas aquela que somente procura os nossos próprios benefícios, então não temos a verdadeira fé. A fé genuína. Aquela capaz de nos reconciliar com Deus. Somente se tivermos um pouquinho dessa fé, como um grão de mostarda, diz o Senhor, é que poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem que Deus manda, muitas vezes não é aquilo que estamos esperando, devido à nossa maneira errada de perceber e conduzir as coisas. Talvez não seja o bem que preferiríamos, devido ao nosso imediatismo interesseiro. Hoje nós lemos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. É o crescimento espiritual que nos permite caminhar na direção de Cristo. Esse crescimento pode ser resultado de experiências dolorosas. São as chamadas dores do crescimento. Vamos ilustrar isso através lá do agricultor. Na época certa, apropriada, apesar dele tratar a planta com todo o carinho, com toda a dedicação, ele precisa proceder à poda, para que ela produza mais ainda. Os cortes da podadura, com certeza, devem doer, mas são necessários. Lembre-se do Evangelho de João, lá no capítulo 15. Uma outra ilustração é o escultor. Ele fere aquele bloco de concreto, de mármore, tirando-lhe lascas, que o transformará numa linda estátua, que perpetuará devido à sua beleza e encantamento. Há em nós, meus irmãos, muitas arestas, que o Espírito Santo de Deus, em sua obra santificadora, terá que ir lapidando, apesar das dores. E Ele, o perfeito escultor da personalidade cristã, irá transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. Este é o bem maior que devemos buscar. O bem supremo,
o bem que dá valor à vida. Pode custar caro, mas é bom que custe, para darmos valor e significado. A verdadeira experiência cristã tem de ser provada no fogo para alcançarmos a têmpera do aço. Meus irmãos, quando chegamos a compreender e crer que todas as coisas cooperam para o bem, então estamos realmente nos tornando sábios. Esse pensamento o apóstolo Paulo expressa em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que foram traduzidos nesses versos por um autor desconhecido. Espinho na carne. Eu não sei, ninguém sabe a que espécie de espinho certo dia Paulo em preces a Deus se referia, rogando que do mesmo libertasse. O que sei, entretanto, é que Deus o atendeu de outra forma, não lhe enxugando as lágrimas da face, nem lhe extinguindo a causa do seu pranto, mas lhe traçando a norma de conduta na vida tão madrasta. Paulo, a minha divina fortaleza se exalta e aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Este é o conhecimento precioso que está ao alcance de todo crente. E na realidade, nenhum cristão autêntico deixará de alcançá-lo. Cabe aqui uma pergunta. Existe alguma condição para que possamos alcançar esse conhecimento precioso? A resposta a essa questão é a segunda lição que eu quero examinar com os irmãos agora. Existe uma condição indispensável: amar a Deus. A condição indispensável para que todas as coisas cooperem para o bem é amar a Deus. É o que está escrito. É o próprio Deus, através de sua palavra, que nos impõe essa condição. Para obtermos esse conhecimento precioso, é preciso amar a Deus. Não é para toda a humanidade. Somente para aqueles que amam a Deus. Cabe aqui então uma pergunta. Amar a Deus é desejo do homem ou é ordem de Deus? É o primeiro e grande mandamento que permeia toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. É ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus, assim como está também lá no Velho Testamento. Mateus 22, 27 diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Uma outra pergunta se nos impõe: será que nós temos capacidade para isso? De amar a Deus? A palavra de Deus registra lá no Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ah, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, o apóstolo Paulo reafirma em Romanos 3,10. Não há um justo, nenhum sequer.
A causa dessa separação nós sabemos. É a desobediência a Deus. Isto é, o pecado. Então eu repito a pergunta. Pode o homem, por si só, amar a Deus? A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecamos, então todos estamos separados de Deus. Existe um abismo entre Deus e os homens. Na verdade, o homem é mau. O homem está irado com Deus e merece a condenação eterna. Então, meus irmãos, o homem por si só não pode amar a Deus. Essa é a pergunta que não quer calar. Como que Paulo afirma isso? E o fato de alguém amar a Deus, apesar de sermos miseráveis pecadores, é tão somente graça divina novamente. É Deus de novo fazendo a sua parte em nós. 1 João 4,19. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só por isso. Nisto se manifestou, 1 João 4, 9, 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Não em que nós o tenhamos amado. Nós não. Mas em que Ele amou primeiro a nós. Enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que por Cristo vivamos. Mas o que se entende disso? Cristo. Propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? O que significa isso? Significa que Cristo, com a sua morte na cruz, derramando o seu precioso sangue, satisfez plenamente as justas exigências de um Deus santo, quanto ao julgamento do pecador. Cristo reconcilia o mundo com Deus. Ele é o único caminho do homem a Deus. A propiciação não tem a intenção de aplacar a ira de um Deus vingativo. Não! Muito pelo contrário. Mas ele vem satisfazer a justiça de um Deus santo e amoroso, demonstrando misericórdia com justiça. Deus é justo. A palavra de Deus revela, lá em 1 João ainda, 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama, preste atenção, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Meus irmãos, a única condição para amar a Deus é ser nascido de Deus. É necessário que o próprio Deus, que é amor, venha nascer dentro de cada um de nós, para nos capacitar a amar. Somente assim. E foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Também está escrito, 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito.
O amor é fruto do Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E é por isso que Jesus fala novamente para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão, para a sua reflexão. Você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? O Espírito Santo habita em você? Você já faz parte da família de Deus? Já deixou de ser escravo? Irmão? E agora já é filho por adoção em Cristo? Você ama a Deus? Um caso positivo, ótimo. Então já pode dizer como o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ainda cabe aqui uma pergunta. Toda a humanidade alcança esse novo nascimento? Isso é para todos? Deus predestina pessoas para amá-lo? Existem pessoas eleitas por Deus para amá-lo? É o próprio texto que nos responde. E esta é a terceira lição que eu quero examinar com os irmãos. Um povo escolhido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente estarão perguntando: se a propiciação de nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para a salvação de todos os pecadores, de todo mundo, em todo o tempo, conforme as Escrituras nos revelam. 1 Timóteo 2, 5, 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. 2 Coríntios 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E agora? Então, por que o novo nascimento não acontece com todos? Com toda a humanidade? É a própria palavra de Deus que vem em nosso socorro. Também está escrito, 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam bem, meus irmãos. Deus amou o mundo todo. O sacrifício de Cristo foi suficiente para o mundo todo. Como propiciação substitutiva. Mas ele impôs uma condição.
Em ambos os versículos que nós lemos, a condição é a mesma. Fé. É preciso crer. É preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Também está escrito lá em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Logo, a fé sendo dom de Deus, Ele dá aos seus eleitos, quando e como quiser. Vamos retornar ao versículo estudo. É importante destacar como ocorre essa chamada. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Para os escolhidos do Senhor, essa chamada não ocorre no sentido de um simples convite, como é a chamada externa, que todo pregador do Evangelho faz. E sim através da chamada interna, feita pelo próprio Espírito Santo, da qual ninguém resiste. De uma coisa temos certeza. Aquele que é chamado segundo o propósito e a vontade de Deus, nasce de novo. E o Espírito Santo habita nele. E lhe incute a fé salvadora. A fé eficaz. Que o habilita a crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que derramou seu sangue naquela cruz. Para o justificar perante Deus Pai. E ser por ele adotado como filho. Outra coisa temos certeza. É o próprio Deus que exerce essa função redentora, conforme o mistério de sua vontade. Efésios 1:9. Desvendando-vos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Para o louvor da sua glória, e não para viver conforme as paixões carnais. Também temos certeza de que ninguém virá a Cristo, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. E ainda, todos os destinados para a vida eterna crerão em Cristo. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Meus irmãos, toda a glória da salvação pertence a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, e todas as coisas lhe obedecem. Somente aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, isto é, segundo a sua vontade, é que são os seus eleitos, os quais alcançam a graça do novo nascimento. E por isso amam a Deus. E se amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Eu quero concluir, meus irmãos, dirigindo diretamente a você. O que o Espírito Santo, aquele que sonda o coração, aquele que conhece a vontade do Pai, o que ele disse ao seu coração? Não sentiu você
necessidade de provar essa experiência com Deus? Analise as ocorrências de sua vida, à luz do texto que acabamos de expor. E veja se pode dizer, sabemos. Seria tão bom se você pudesse dizer agora, eu sei que todas as coisas têm cooperado e continuam cooperando para o meu bem, pois amo a Deus e quero continuar crescendo até chegar à estatura da imagem de Cristo. E assim sendo, meu irmão, você possui um conhecimento precioso, uma graça divina, uma condição indispensável, amar a Deus, e pertence a um povo escolhido, os eleitos de Deus. Então nos juntemos ao apóstolo Paulo para dar esse grito de vitória, que também está aí no capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Pai, na tua casa, trazidos pelo Senhor mesmo, para te adorar, para render graças ao Senhor, para reconhecer a tua grandeza e a tua soberania, e reconhecer que não somos nada. Pelo contrário, miseráveis pecadores. Mas fomos lavados no sangue do Cordeiro, Pai. De graça. A tua graça salvadora nos alcançou. E nós não sabemos como te agradecer. Tudo pertence a ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros cristãos. Santifica-nos, ó Pai. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que possamos ser usados pelo Senhor. Ajude a cada um de nós aqui, Pai, neste ano que se inicia, nas batalhas da vida. Queremos ser usados como instrumento nas tuas mãos. Perdoa, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, nossos erros. Perdoa nossas falhas, Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa conduzir tudo, Pai, na nossa vida. Conduzir os nossos pensamentos, nossos projetos, nossos sonhos, nossas palavras e principalmente nossas ações. Não permitas, Pai, que deixemos o Senhor descontente conosco. A tua palavra diz, agrada-te do Senhor, seja agradável ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que nós queremos, Pai, ser agradável ao Senhor, para que o Senhor possa satisfazer os desejos do nosso coração. É no nome santo do teu Filho Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém.